Não há mais corrida. Não há mais onde se esconder atrás do mundo que você uma vez conheceu. Aqui fora, cada movimento errado o empurra para se tornar mais um corpo nas ruínas. E a verdade aterrorizante é esta: a sobrevivência não é mais uma escolha. É a única coisa que lhe resta. O mundo acabou há 3 dias. E ainda assim você está aqui, respirando, piscando, tentando se convencer de que este pesadelo é temporário. Mas, se você acha que sobreviver até aqui significa que está seguro, você já está em perigo. Tudo o que o manteve vivo até agora, sorte, adrenalina, restos do velho mundo, acabou. O tutorial terminou. O jogo real começa aqui, no silêncio denso após o colapso. Quando você finalmente percebe que nenhuma equipe de resgate está vindo, nenhuma autoridade está restaurando a ordem, nenhum helicóptero está procurando por sobreviventes. Este é o momento em que a maioria das pessoas desmorona. Porque a sobrevivência nunca foi a linha de chegada, foi apenas o ponto de partida. Agora é sobre reconstruir, sobre arrancar a civilização de volta da cova com suas próprias mãos e quaisquer restos que você conseguiu pegar antes que tudo escurecesse. E é aí que a verdadeira separação começa. Aqueles que meramente sobrevivem e aqueles que se levantam das cinzas e reconstroem algo pelo qual vale a pena viver. Hoje, você está prestes a aprender os 10 suprimentos essenciais que decidem quem ainda estará aqui em 5 anos e quem terminará como parte do solo até a primavera. Estes não são gadgets ou truques. São as verdades brutais e não filtradas que o mantêm vivo quando o mundo não se lembra mais como. Se você está pronto para enfrentar a realidade sobre a qual ninguém o avisou, então vamos começar. O número 10 é o alicerce que o mantém vivo tempo suficiente para se preocupar com qualquer outra coisa. A fortaleza calórica que nunca o trai. Não os pêssegos em calda fofos que você costumava comprar em promoção, nem as refeições liofilizadas com rótulos brilhantes e promessas vazias, mas itens básicos a granel, em escala industrial, que ficam no escuro por décadas sem mudar sua lealdade. Arroz branco, feijão seco, grãos de trigo, mel ainda comestível depois de 3.000 anos e sal, que uma vez serviu como moeda muito antes de o dinheiro moderno existir. Estas não são comidas glamorosas, mas são a base que separa aqueles que morrem lentamente de fome daqueles que resistem firmemente quando os supermercados desabam em cascas saqueadas. E aqui está a verdade científica que a maioria das pessoas nunca se preocupa em aprender até que seja tarde demais. O arroz branco dura décadas, porque seus olhos foram removidos, deixando para trás um endosperma estável que resiste à oxidação. O arroz integral, com sua frágil camada de gorduras, rancifica com uma velocidade deprimente, porque a química não se importa com a sua fome. Armazene arroz branco adequadamente em sacos de mylar, com absorvedores de oxigênio, e você terá de 20 a 30 anos de calorias confiáveis. Esses absorvedores nada mais são do que pó de ferro enferrujando de propósito, retirando oxigênio do ambiente e criando um espaço onde as bactérias simplesmente não podem viver. Sem oxigênio significa sem deterioração. E sem deterioração significa que seu futuro ainda tem uma chance. O feijão seco contém as proteínas essenciais e, quando combinado com arroz, cria o perfil completo de aminoácidos que sustentou civilizações inteiras. Não é gourmet, mas a sobrevivência raramente é. Um suprimento para um ano exige compromisso. 2.000 calorias por dia, 730.000 calorias por pessoa a cada ano. Meio quilo de arroz lhe dá aproximadamente 1.600 calorias, o que significa cerca de 225 quilogramas de arroz por pessoa. Parece ridículo até você se encontrar em um mundo onde os sistemas alimentares desapareceram, e cada estômago vazio se torna um problema. No 5º ano, quando invasores tiverem devastado sua região e a paisagem parecer uma cena esquecida de um pesadelo pós-apocalíptico, aquele balde escondido de arroz se torna a única linha entre estar vivo e se tornar parte do fertilizante
sob as plantas de tomate de outra pessoa. Estas não são apenas calorias. Elas são tempo, opções e o espaço para respirar que você precisa para reconstruir em vez de apenas sobreviver. O número 9 é o cômodo de sementes que não só o alimenta uma vez, mas o alimenta para sempre. O milagre silencioso que separa a humanidade de todas as outras criaturas vagando pelo deserto. Animais perseguem comida. Civilizações a cultivam. Essa simples distinção reconstruiu o mundo uma vez e terá que fazê-lo novamente. Mas você não pode confiar nos pacotes brilhantes pendurados em lojas de ferragens ou nas sementes híbridas projetadas para fazendas industriais modernas. Esses híbridos F1 são projetados para brilhar por uma única geração e depois colapsar em caos genético. Plante seus descendentes e você obterá características imprevisíveis, crescimento fraco, baixos rendimentos ou às vezes nada. A genética mendeliana se torna seu inimigo, atingindo-o com aleatoriedade em um mundo onde a inconsistência equivale à fome. O que você precisa são sementes crioulas, as variedades antigas transmitidas por gerações, de polinização aberta e geneticamente estáveis. Plante-as. Salve as sementes dos melhores desempenhos. Plante-as novamente e repita o ciclo indefinidamente. Isso não é jardinagem, isso é ressurreição. A reconstrução lenta e disciplinada de sua própria segurança alimentar. Mas as sementes estão vivas mesmo quando dormem. Pequenos embriões suspensos entre a morte e o renascimento. E podem ser arruinadas pelo calor, umidade ou armazenamento descuidado. Mantenha-as frescas, secas e no escuro. Cele-as a vácuo, se possível. Adicione sachês dessecantes para afastar a umidade. A cada 2 anos, teste seu estoque germinando uma amostra em papel úmido. Se 70% ou mais germinarem, seu cômodo ainda vive. Qualquer coisa abaixo de 50% significa que seu futuro está escorregando por seus dedos e você precisa de nova genética imediatamente. Suas primeiras colheitas devem ser densas em calorias porque a sobrevivência não é sobre refeições gourmet, é sobre energia. Batatas, feijões, milho, abóbora, alimentos básicos esculpidos na história, porque entregam mais retorno por metro quadrado do que quase qualquer outra coisa. Aprenda o método das 3 irmãs que os povos indígenas aperfeiçoaram. Milho erguendo-se como uma treliça viva, feijão subindo enquanto fixa nitrogênio no solo e abóbora rastejando para sufocar ervas daninhas e reter umidade. Este sistema sobreviveu por séculos, porque funciona mesmo quando tudo o mais falha. E aqui está a dura verdade. Você não pode aprender agricultura depois do colapso. Tentar cultivar alimentos pela primeira vez enquanto se morre de fome é uma sentença de morte disfarçada de esperança. Você deve praticar agora, falhar agora, aprender agora, enquanto os erros custam constrangimento em vez de sua vida, porque as sementes crioulas não são apenas um suprimento, elas são um contrato com o futuro. Uma promessa de que você pretende não apenas sobreviver, mas recuperar o poder antigo que outrora permitiu aos humanos se estabelecer, construir e sonhar. O número 8 é o kit de trauma que o impede de morrer das maneiras mais estúpidas e evitáveis imagináveis. Os tipos de lesões que mal registravam no mundo antigo, mas agora espreitam como carrascos silenciosos. Após o colapso, o hospital é apenas um edifício em ruínas, ecoando com o vento. A clínica está despojada e a farmácia é nada mais do que prateleiras quebradas e frascos de pílulas vazios. Nesta nova realidade, um corte ao rastejar por uma janela quebrada, ou uma bolha que infecciona, pode se tornar uma sentença de morte. As pessoas imaginam que morrerão de tiroteios ou fome, mas a verdade é mais cruel. A maioria das mortes após um colapso social vem de lesões mundanas, que se agravam sem os cuidados adequados. Sangrar até a morte após um acidente com uma serra. Infecções que rastejam pela corrente sanguínea,
até que sua febre derreta sua força. Feridas no peito que teriam sido tratáveis em minutos, agora colapsam um pulmão e o matam em horas. É por isso que você precisa de um kit de trauma real, não uma caixinha de primeiros socorros alegre com ataduras de desenho animado, mas o tipo de equipamento projetado por pessoas que remendam soldados sob fogo. Você precisa de um torniquete de aplicação de combate, e não uma imitação barata. Você precisa de um torniquete de backup também, porque a redundância é sobrevivência. Você precisa de gaze hemostática impregnada com argila de caulim, um composto que acelera a coagulação mais rápido do que seu corpo pode gerenciar sozinho, dando às plaquetas uma enorme área de superfície para se ligarem. Você precisa de curativos compressivos que não escorreguem, selos torácicos que impedem o ar de entrar em uma ferida e colapsar um pulmão, e o conhecimento para usar tudo isso antes que você ou alguém de quem você se importa esteja sangrando por toda a terra. Porque no meio do pânico, suas mãos tremem, seu cérebro se recusa a cooperar e as instruções se tornam sem sentido. Você precisa de memória muscular, não de teorias. Faça cursos agora enquanto eles ainda existem, porque tentar aprender habilidades médicas enquanto a artéria femoral de alguém está jorrando pelas paredes é a pior sala de aula imaginável. E então, há o assunto sobre o qual ninguém quer falar, mas que todos que pretendem sobreviver devem enfrentar: antibióticos. Em muitos lugares é ilegal estocá-los, e ainda assim, em um mundo sem farmácias, eles se tornam a linha entre a vida e a morte febril. Amoxicilina, doxiciclina, ciprofloxacina. Muitos dos antibióticos para peixes vendidos online são quimicamente idênticos às formulações humanas, até a estrutura molecular. Ninguém está lhe dizendo o que fazer, mas a história é muito clara sobre o que acontece quando as infecções não são tratadas. Aprenda a reconhecer a sepse antes que ela o domine. Listras vermelhas rastejando das feridas, febre subindo acima de 38,3 nenai. Confusão substituindo a clareza. Quando esses sinais aparecem, sua janela para tratamento encolhe para horas, não dias. Um kit de trauma adequado não é sobre heroísmo. É sobre garantir que sua história não termine porque você escorregou, cortou a perna e não tinha as ferramentas para impedir que as bactérias terminassem o que o apocalipse começou. O número 7 é a trindade da purificação da água. O sistema que o mantém vivo quando cada poça, riacho e reservatório abandonado se torna uma aposta entre a vida e a morte agonizante. A água é vida, mas em um mundo em colapso ela se torna um predador disfarçado de necessidade. Beba-a sem tratamento, e você convida uma parada de horrores microscópicos para seu intestino, protozoários que perfuram seus intestinos, bactérias que transformam seu corpo em um foco de miséria, vírus que se espalham pelas comunidades como um incêndio invisível. E como se a biologia não fosse suficiente, contaminação química e até partículas radioativas podem espreitar sob a superfície do que antes era seguro. É por isso que você precisa de 3 camadas de purificação, porque nenhum método único resolve tudo. Não importa o que os folhetos de sobrevivência costumavam prometer. O primeiro inimigo é biológico: Giardia, Cryptosporidium, E. coli, cólera. Esses organismos são medidos em micrômetros, grandes o suficiente para serem presos por um filtro mecânico de alta qualidade com um tamanho de poro de cerca de 0,1 microns. A membrana os impede por física simples. Eles são muito grandes para passar, deixando apenas a água para trás. Mas é aqui que a maioria das pessoas comete um erro fatal. Um filtro não detém vírus. Eles são milhares de vezes menores, medidos em nanômetros, escorregando pelos poros tão facilmente quanto fantasmas através das paredes. É aí que entra a purificação química. Comprimidos de dióxido de cloro ou soluções de iodo desmantelam vírus, oxidando suas proteínas e rompendo seu material genético. Mas a química só funciona se você respeitar o processo. Você deve usar a dosagem correta
e esperar os 30 minutos completos para que a reação termine. Apressar o tratamento porque você está com sede é o mesmo que beber direto do riacho. E então vem o cenário de pesadelo. Metais pesados, contaminantes industriais ou partículas radioativas misturadas ao suprimento de água pelo colapso. Filtros não os removerão e desinfetantes não podem neutralizá-los. Sua última linha de defesa é o calor. A fervura aniquila todas as ameaças biológicas, desnaturando proteínas e rompendo membranas, enquanto a destilação separa a água pura de todo o resto, deixando metais e radiação na câmara de ebulição. É lento, é tedioso e é sua única garantia quando a infraestrutura do mundo apodreceu. Esses 3 métodos juntos, filtração mecânica, purificação química e esterilização baseada em calor, formam a trindade que o mantém de pé, quando todos os outros estão dobrados com cólicas ou muito desidratados para se mover. Em um mundo onde a doença se espalha mais rápido do que a esperança, dominar a purificação da água não é opcional. É a sobrevivência tecida na ciência, disciplina e na vontade de viver. O número 6 é o arsenal de manutenção de ferramentas, a espinha dorsal silenciosa da sobrevivência a longo prazo, a diferença entre um acampamento temporário e o início de uma civilização reconstruída. No mundo antigo, as ferramentas pareciam eternas, porque as substituições estavam sempre a um clique ou a uma viagem de carro. Mas agora não há lojas de ferragens, nem caminhões de entrega, nem fábricas zumbindo à distância. Toda ferramenta que você possui falhará eventualmente. Não por malícia, mas porque o metal fadiga, as arestas embotam, as roscas espanam e as peças móveis se desgastam até a destruição. A entropia é implacável e ignorá-la é como seu único machado precioso se quebra durante o inverno, ou sua única chave inglesa se torna inútil quando um parafuso emperra. A maioria dos preparacionistas imagina que estocar ferramentas é suficiente. Mas eles esquecem a verdade mais profunda. As ferramentas são tão boas quanto sua capacidade de mantê-las, repará-las e ressuscitá-las. É por isso que você precisa de pedras de amolar em várias granulações. Uma pedra grossa remodela as arestas danificadas e revive lâminas que lascaram ao atingir nós ou metal. Uma pedra fina as aprimora para um corte afiado como navalha. Porque uma ferramenta cega não é apenas ineficiente, é perigosa. Um machado cego deflete imprevisivelmente, enviando seu golpe para sua perna em vez do tronco, enquanto um afiado morde de forma limpa, segura, com muito menos força. Você precisa de limas de todos os perfis, planas, redondas, triangulares. Cada uma projetada para moldar, alisar ou restaurar o aço que o tempo está tentando apagar. As limas funcionam por abrasão, seus dentes endurecidos raspando o metal mais macio, permitindo que você remodele roscas, afie serras ou corrija ajustes por atrito. Mas o verdadeiro segredo, o conhecimento que a maioria dos sobrevivencialistas tragicamente ignora, é o conjunto de macho e cocinete. Essas ferramentas permitem cortar roscas internas em furos ou esculpir roscas externas em hastes, recuperando fixadores que de outra forma seriam inúteis. Toda a máquina, desde uma simples morsa até um gerador, depende de roscas. Quando as roscas falham, a máquina falha. Com machos e cocinetes, você pode refazer furos de parafusos desgastados, restaurar parafusos espanados ou criar substituições inteiras a partir de aço recuperado. Você não apenas conserta ferramentas, você reconstrói o esqueleto mecânico de sua sobrevivência. Estoque tamanhos métricos e imperiais, porque o apocalipse não se importa com o sistema que você preferia antes do colapso do mundo. E não se esqueça do fluido de corte. Sem ele, o atrito e o calor arruinarão seus machos, seus cocinetes e o que quer que você estivesse tentando reparar. Com ele, o metal desliza, as aparas se enrolam limpas e as ferramentas duram anos em vez de meses. Este é o arsenal que mantém seu outro equipamento vivo. Sem ferramentas de manutenção, tudo em que você confia acabará por desmoronar em suas mãos.
Com elas, você se torna o tipo de pessoa que pode manter as máquinas funcionando muito depois que o mundo parou. O número 5 é a energia solar silenciosa, que nunca se esgota. O tipo de fonte de energia que não o trai com ruído, fumaça ou uma contagem regressiva para a falha. No mundo antigo, os geradores pareciam o plano de backup definitivo. Altas bestas mecânicas que rugiam a vida sempre que a rede falhava. Mas em um mundo em colapso, esse rugido se torna um farol. Um anúncio desesperado para todo estranho faminto e desesperado a 1 quilômetro de distância. Alguém aqui tem recursos que valem a pena serem tomados. Além do perigo, os geradores queimam combustível que envelhece em verniz inútil, entupindo carburadores e travando motores. Eles dependem de uma cadeia de suprimentos que não existe mais, e uma vez que a gasolina acaba, eles se tornam nada mais do que sucata pesada. Os painéis solares são diferentes. Eles não imploram, não gritam, não acabam. Eles ficam sob o sol, absorvendo luz e silenciosamente convertendo fótons em eletricidade através do efeito fotovoltaico. Elétrons liberados pela luz solar, flutuando através de camadas de silício dopado para criar uma corrente que não requer peças móveis e nenhum combustível. Com um punhado de painéis na faixa de 50 a 100 watts, você não está alimentando uma casa inteira como nos velhos tempos, mas pode alimentar os itens essenciais que o mantêm conectado, seguro e vivo. Emparelhe os painéis com baterias de ciclo profundo ou células de fosfato de ferro-lítio, que toleram milhares de ciclos de carga sem desistir. Adicione um controlador de carga para evitar sobrecarga. O guardião silencioso que garante que suas baterias não se cozinhem em sua ausência. E agora você tem uma rede de energia pequena, mas estável, capaz de acionar luzes de segurança LED que afastam tanto predadores humanos quanto a vida selvagem faminta, operando dispositivos de comunicação como rádios bidirecionais ou alimentando uma pequena bomba d'água para irrigar colheitas quando suas mãos e baldes não são mais suficientes. Quando as baterias eventualmente envelhecerem e morrerem, e elas morrerão, você ainda não estará indefeso. Um rádio à manivela, alimentado por seus próprios músculos, se torna sua tábua de salvação para informações, padrões climáticos e avisos. 1 minuto de manivela pode fornecer minutos de notícias, e em um mundo sufocado pela incerteza, o conhecimento se torna tão vital quanto a comida. Os painéis solares degradam em aproximadamente 0,5% a cada ano. Um sussurro, não um colapso. Após 40 anos, eles ainda produzem 80% de sua produção original. São 4 décadas de eletricidade, enquanto todos os outros estão tropeçando na escuridão, queimando móveis e esperança para se manter aquecidos. A energia solar silenciosa, renovável e durável é mais do que conveniência agora. É o pulsar silencioso de um futuro que vale a pena reconstruir. O número 4 é a biblioteca de papel do conhecimento humano, o único arquivo que sobrevive quando todo milagre digital colapsa em silêncio. A internet está morta. Os servidores que um dia abrigaram a soma da experiência humana estão offline, abandonados, inalcançáveis. Seu smartphone, antes uma porta de entrada para informações ilimitadas, agora não passa de um pedaço liso e inútil de vidro e metal. Todo tutorial em que você confiava, todo artigo que você marcou, todo vídeo que você prometeu a si mesmo que assistiria mais tarde, todos se foram. Neste novo mundo, sua memória não é mais suportada por uma rede global. Ela está sozinha, frágil e assustadoramente finita. A menos que você tenha tido a perspicácia de imprimir o que importa. Livros físicos são agora o mais próximo que você tem de um drive de backup à prova de EMP. Eles não precisam de eletricidade, de atualizações de software, de circuitos delicados que falham quando o mundo se torna hostil. Eles duram enquanto o papel puder permanecer seco e seguro, e essas páginas contêm o conhecimento que permite a você não apenas sobreviver, mas reconstruir.
Você precisa de manuais médicos que expliquem como diagnosticar infecções, engessar fraturas e fazer partos sem salas estéreis ou ferramentas modernas. Onde não há médico, não é mais apenas um livro, é a diferença entre uma ferida tratada e uma sepultura. Você precisa de guias agrícolas, como a série Foxfire, escritos por pessoas que viveram sem as conveniências que você antes dava por certas. Eles preservam a sabedoria da conservação de alimentos, cuidado animal, trabalho em madeira e ferraria, habilidades que mantiveram gerações inteiras vivas antes que a eletricidade religasse a vida diária. Você precisa de referências técnicas, porque conectar um painel solar incorretamente pode queimar o abrigo que você lutou para proteger. Livros sobre química básica se tornam seu mapa para entender purificação, fertilizantes, fabricação de sabão e soluções improvisadas para problemas que você ainda nem imaginou. Manuais de metalurgia ensinam você a moldar aço, reparar ferramentas e, eventualmente, fabricar o hardware que uma sociedade em funcionamento exige. E esses livros devem ser armazenados com intenção. O papel é resistente, mas não invencível. A umidade o torna macio, o mofo o torna venenoso e o apodrecimento o transforma em pó. Sele sua biblioteca em recipientes à prova d'água com sachês dessecantes para retirar a umidade. A sílica gel se torna seu novo bibliotecário, protegendo incansavelmente sua posse mais valiosa, o conhecimento, porque civilizações já queimaram antes. Bibliotecas já desapareceram antes. E toda vez que isso aconteceu, a humanidade pagou com séculos de progresso perdido. A redundância é agora um dever moral. Mantenha cópias de segurança, esconda um conjunto, compartilhe outro com aliados de confiança. O conhecimento é o recurso raro que se multiplica em vez de diminuir, a única coisa que você pode dar sem perder. E quando a última pessoa que sabe suturar uma ferida ou reparar uma engrenagem morre, seu conhecimento morre com ela, a menos que esteja escrito, esperando novas mãos para aprendê-lo. O número 3 é a moeda do novo mundo, a resposta para a pergunta que quase ninguém pensa até que estejam nas cinzas de uma economia que não existe mais. O dinheiro está morto. Suas cédulas de papel são agora apenas lenha, pedaços macios de fibra de algodão esperando para serem queimados por alguns segundos de calor. Sua conta bancária, o número que você uma vez verificava obsessivamente, não significa mais nada. Ela vive em um servidor morto. Cartões de crédito são apenas pedaços de plástico. Criptomoeda? Sem eletricidade, ela se torna nada mais do que uma memória, uma piada sussurrada ao vento. Mas os humanos ainda precisam negociar. Você não pode estocar tudo e não pode sobreviver sozinho no isolamento. Você precisa de um meio de troca que carregue valor intrínseco, algo reconhecido, durável, divisível e impossível de falsificar sem expertise. É por isso que as moedas de prata americanas pré-1964 se tornam a nova seiva do comércio. Antes que o governo diluísse a moeda, essas moedas continham 90% de prata, metal real, peso real, valor real. Uma moeda de 25 centavos, cunhada antes de 1964, contém aproximadamente 1/5 de uma onça de prata. E qualquer um com uma balança pode verificar sua autenticidade. Você não pode falsificar densidade. Você não pode falsificar a sensação da prata real cantando entre seus dedos. Civilizações confiaram na prata por 5.000 anos, porque é rara o suficiente para importar e comum o suficiente para circular. Ela sobrevive à corrosão, ao fogo e ao tempo. Mas nem mesmo a prata é suficiente. As pessoas anseiam não apenas por necessidades, mas por confortos, hábitos e vícios. E em um mundo despojado de conveniência, esses desejos se tornam poderosas moedas de troca. É por isso que seus itens de troca, sal, café, tabaco, álcool, se tornam mais valiosos que o ouro no momento certo. O sal uma vez construiu impérios e determinou a riqueza. A própria palavra salário nasceu dele. O café armazenado adequadamente não estraga.
E aqueles que dependiam dele antes da queda negociarão generosamente para sentir a normalidade novamente. O tabaco e o álcool exploram a fraqueza e o ritual humano, garantindo a demanda mesmo no desespero. Esses itens lhe dão alavancagem, poder de negociação e acesso a recursos que você não poderia armazenar com antecedência. Alimentos frescos, munição, suprimentos médicos, expertise mecânica. O comércio não é apenas conveniência, é a fundação da especialização. Uma sociedade em funcionamento emerge apenas quando as pessoas não precisam mais fazer tudo sozinhas. E para negociar efetivamente, você precisa de moeda em pequenas denominações. Barras de prata de 1 onça podem parecer impressionantes, mas você não pode comprar ovos com elas. Você precisa de moedas, unidades divisíveis, itens que permitam uma troca justa sem desperdício. No mundo que está por vir, sua riqueza não é medida em dólares, mas em metal, essenciais e no que você pode oferecer aos outros em uma crise. Bem-vindo à economia de escambo renascida da ruína. O número 2 é munição e a bancada de recarga, o coração pulsante da segurança, da caça e da alavancagem em um mundo onde a lei desapareceu e apenas a capacidade determina a sobrevivência. Uma arma de fogo sem munição não passa de uma clava de metal desajeitada, uma relíquia de um mundo que não existe mais. As fábricas estão silenciosas agora. As prateleiras estão vazias. Quaisquer cartuchos que você tenha sobrado são tudo o que você terá, a menos que você entenda a arte antiga, quase alquímica, da recarga. A munição não é um único objeto, mas 4 componentes essenciais trabalhando em harmonia precisa: a espoleta, a pólvora, o projétil e o estojo de latão. A espoleta é a mais delicada e a mais difícil de substituir. É um pequeno copo de metal preenchido com compostos sensíveis à pressão, como estifinato de chumbo ou outras misturas explosivas que acendem ao impacto. Nenhum catador pode improvisá-los de forma confiável. Nenhum sobrevivente pode fabricá-los de maneira segura ou consistente. Você deve estocá-los em grandes quantidades antes da queda, porque uma vez que se foram para sempre. A pólvora, por outro lado, é a combustão controlada que impulsiona todo o sistema. A pólvora moderna é a base de nitrocelulose e vem em diferentes taxas de queima, dependendo se você está carregando munição de pistola ou rifle. Ela deve ser armazenada fresca, seca e selada, porque a umidade e o calor a degradam em instabilidade ou pó inútil. Então, há os próprios projéteis, chumbo fundido ou balas encamisadas. O chumbo pode ser recuperado de pesos de roda, encanamentos ou baterias, e derretido em novas formas, usando moldes, transformando sucatas do velho mundo na seiva do novo. E, finalmente, o estojo de latão, o esqueleto reutilizável que mantém tudo junto. Um único estojo pode ser recarregado 10 vezes ou mais se você o limpar, redimensionar e verificar se há rachaduras. Quando uma peça finalmente se parte, ela morre como um guerreiro que serviu muito, depois que o mundo desistiu de si mesmo. Com esses 4 componentes, sua munição se torna renovável. Você transforma um recurso finito em um sistema sustentável, que permite proteger seus suprimentos, caçar ou negociar uma das commodities mais valiosas no mundo pós-colapso. Mas você deve pensar em calibres comuns, porque a escassez mudou as regras. Uma arma de um calibre obscuro se torna inútil no momento em que seu último cartucho é disparado. Mantenha-se nas linguagens universais de sobrevivência. 22 LR para caça de pequeno porte, 9 mm para pistolas, 5.56 e 7.62 para rifles. Esses calibres garantem compatibilidade com quaisquer armas que você possa vasculhar e qualquer munição que você possa negociar. Em um mundo sem polícia, sem tribunais, sem qualquer força estabilizadora, o grupo com munição define os limites, impõe acordos e controla o território. Mas também deve guardar seu depósito de pólvora com inteligência e disciplina. Uma única faísca pode apagar anos de preparação. Uma mão descuidada
pode transformar a esperança em terra craterizada. A munição não é apenas poder de fogo, é segurança, comida, influência e, em última análise, o poder de escolher seu destino, em vez de tê-lo escolhido por você. O número 1 é a rede humana, o último e mais importante suprimento. O único recurso que nenhum bunker, nenhum esconderijo de equipamento, nenhum plano de sobrevivência pode substituir. É a verdade que arruína inteiramente a fantasia do lobo solitário. Você não pode fazer isso sozinho. Nem agora, nem depois. Nunca. O mito do sobrevivente solitário, vagando pelo deserto, superando a natureza e vencendo o perigo com coragem e uma mochila, é apenas isso, um mito. No colapso real, o lobo solitário não se torna uma lenda. Ele se torna um cadáver no momento em que quebra uma perna, contrai uma infecção ou adormece profundamente o suficiente para alguém desesperado tirar tudo dele. A civilização foi construída por grupos, não por indivíduos, e reconstruí-la exige pessoas com diferentes habilidades, diferentes forças e diferentes perspectivas. Você precisa de um soldador que possa fabricar e reparar os esqueletos de metal de suas ferramentas e abrigo. Você precisa de uma mente médica que possa lidar com traumas, diagnosticar doenças e evitar que a infecção se espalhe pelo seu grupo como um incêndio. Você precisa de agricultores que entendam os ritmos do solo e das estações não por livros, mas por anos de prática. Você precisa de professores que garantam que a próxima geração não cresça selvagem e ignorante, repetindo os mesmos erros que levaram ao colapso. Você precisa de eletricistas que possam cabear sistemas solares com segurança, mecânicos que possam extrair vida de motores enferrujados e organizadores que possam mediar conflitos antes que o ressentimento se transforme em violência. Uma pessoa pode saber 10% do que é necessário para sobreviver a longo prazo. 10 pessoas juntas podem saber 80%. Mas construir um grupo é mais difícil do que sobreviver sozinho, porque as pessoas são imprevisíveis, emocionais e frágeis. Elas trazem desentendimentos, preconceitos, ferimentos e medos. Elas exigem confiança em um mundo onde a confiança se tornou perigosa. Elas exigem estrutura, regras, papéis, consequências, porque sem isso, todo grupo se fragmenta sob o peso do ego humano e da escassez. É preciso paciência para construir laços que não se desfaçam sob pressão. É preciso contribuição para ganhar respeito. E é preciso tempo para criar uma reputação de confiabilidade que outros vejam como digna de proteção. Mas a alternativa é a extinção em um ritmo lento e solitário. O capital social, seus relacionamentos, sua confiabilidade, seu valor real para os outros, se torna a moeda mais poderosa no mundo pós-colapso. Habilidades importam, caráter importa, consistência importa. Uma comunidade é resiliente porque cada pessoa reforça o que falta ao outro. A redundância no conhecimento significa sobrevivência. Perder a única pessoa que sabe como reparar um gerador ou tratar uma ferida pode prejudicar seu futuro. Mas, quando 3 pessoas conhecem a mesma habilidade crítica, o grupo se torna quase inquebrável. A maior ironia do colapso é esta. Enquanto as pessoas preparam montanhas de suprimentos, os sobreviventes mais fortes preparam pessoas. Toda recuperação histórica, todo renascimento após uma catástrofe, toda ascensão da ruína foi construída por redes humanas que se uniram quando tudo o mais desmoronou. Estoque comida, ferramentas, medicamentos e conhecimento. Mas estoque pessoas acima de tudo. Porque o único recurso que aprende, se adapta, defende, ensina, cresce e reconstrói é o ser humano que está ao seu lado. Então aqui estamos nós. O fim da lista, mas o começo do teste real. Esses 10 suprimentos não são apenas objetos ou conceitos. Eles são o projeto de quem se levanta das ruínas e quem se desvanece no pó. Comida que dura décadas. Sementes que se renovam infinitamente.
Equipamento médico que o impede de sangrar até a morte por um erro que teria sido trivial no mundo antigo. Sistemas de água que o protegem de assassinos invisíveis girando em cada riacho. Ferramentas que mantêm seu equipamento vivo muito depois que o resto do mundo enferrujou. Energia solar silenciosa que sussurra esperança na escuridão. Livros que preservam o conhecimento para reconstruir quando a memória sozinha não é mais suficiente. Prata e bens de troca que alimentam uma nova economia. Munição que protege sua vida, seu abrigo e o futuro frágil pelo qual você está lutando. E pessoas, a rede que transforma a sobrevivência em civilização. Cada um desses suprimentos é um pilar. E quando você os reúne, eles deixam de ser uma lista e começam a se tornar uma tábua de salvação. Um mapa de volta para algo melhor, algo funcional, algo humano. O colapso já desfez suas ilusões. Ele lhe mostrou como rapidamente a ordem se torna vazio. Quão frágeis eram os sistemas que antes o carregavam dia a dia, sem um segundo pensamento. A parte fácil já se foi. Você passou do frenético corre-corre das primeiras 72 horas para o lento e árduo desafio de reconstruir uma vida do nada. É aqui que sua preparação revela seu verdadeiro peso. É aqui que cada caloria armazenada, cada ferramenta mantida, cada habilidade praticada, cada aliança forjada começa a moldar seu destino. A próxima crise não esperará educadamente por permissão. Seja colapso econômico, uma pandemia, uma guerra ou o clima atingindo seu ponto de ruptura. O gatilho importa muito menos do que sua prontidão. Alguns vão implorar, alguns vão quebrar, alguns vão desaparecer. Mas aqueles que se prepararam, verdadeiramente prepararam, vão reconstruir. Sempre o fizeram, sempre o farão. E agora, a pergunta se volta para você. Você se preparou o suficiente? Você reuniu o que precisava? Aprendeu o que devia? Construiu os relacionamentos que o levam além de seus próprios limites? Porque a sobrevivência nunca é um acidente. É uma escolha feita muito antes de o desastre chegar. Se esta história ressoou com você, por favor, compartilhe seu senso de força nos comentários. E vamos espalhar esse orgulho silencioso pelo mundo.